transporte de gado vivo para outros países é uma operação gigantesca, complexa e muitas vezes controversa. Todos os anos, milhões de bovinos, ovinos e caprinos cruzam oceanos e continentes com um único destino: atender a demanda de carne, leite ou reprodução em mercados estrangeiros. No Brasil, um dos maiores exportadores de gado vivo do mundo, a cena se repete com frequência. Caminhões chegam a grandes portos como o de Vila do Conde, no Pará, transportando milhares de bois. De lá, eles são levados para navios especializados, também chamados de livestock carriers. Esses gigantes do mar são verdadeiros navios boiadeiros, capazes de transportar de 5.000 a mais de 20.000 animais em uma única viagem. Dentro dessas embarcações, há andares com currais, bebedouros automáticos, alimentação controlada e sistemas de ventilação. Mesmo assim, a viagem pode ser exaustiva. O trajeto até países como Turquia, Egito ou Arábia Saudita pode durar mais de 20 dias, exigindo controle rigoroso para garantir o bem-estar dos animais. Mas nem todo o transporte é feito pelo mar. O transporte aéreo de gado também é uma realidade. Embora mais caro, é a escolha ideal para animais de alto valor genético, como touros reprodutores e vacas premiadas. Aviões cargueiros, como os Boeing 747 adaptados, podem carregar dezenas de animais em compartimentos climatizados. As viagens são mais rápidas, cruzando continentes em poucas horas, o que reduz o estresse e os riscos. A maior parte do gado vivo brasileiro tem como destino o Oriente Médio e o Norte da África, onde a tradição de abate halal e a criação local impulsionam a demanda. Já a exportação por avião atende a mercados como Estados Unidos, Europa e países asiáticos, onde o foco é genético e tecnológico. No entanto, esse tipo de transporte levanta debates no mundo todo. Questões como o bem-estar animal, as condições de viagem e os padrões sanitários são frequentemente questionados por ONGs, autoridades sanitárias e ambientalistas. Diversos países já impuseram restrições e há crescente pressão por métodos mais éticos e transparentes. Enquanto isso, alternativas como o comércio de carne refrigerada, genética por sêmen e embriões, e até a carne cultivada em laboratório, começam a ganhar espaço, sinalizando que o futuro do transporte de gado pode estar prestes a mudar. O transporte internacional de gado é um reflexo direto de um sistema alimentar globalizado, onde o animal vivo se torna mercadoria e onde ética, ciência e economia precisam andar lado a lado. O desafio agora é conciliar o comércio com o respeito à vida. Bilhões de animais cruzam fronteiras todos os anos. Num mundo globalizado, o transporte de gado se tornou uma indústria gigantesca e muitas vezes invisível aos olhos do público. Mas por trás das cifras bilionárias e das enormes embarcações, existe um universo de desafios, números impressionantes e impactos globais. Entre os maiores exportadores de gado do planeta, Austrália, Brasil, Índia, Estados Unidos e União Europeia se destacam. Mas quem lidera de fato? Vamos aos números. A Austrália é a maior exportadora de gado vivo por transporte marítimo. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, mas também tem forte atuação no transporte de gado vivo, especialmente da região norte para o Oriente Médio e norte da África. Navios especializados, chamados de livestock carriers, levam centenas de milhares de bovinos, ovinos e caprinos, principalmente rumo ao Sudeste Asiático e ao Oriente Médio. Em 2022, foram mais de 1 milhão de cabeças de gado vivo exportadas apenas pela Austrália. Em 2023, o Brasil exportou mais de 300 mil bovinos vivos, principalmente para países como Egito, Iraque e Turquia. A logística envolve longas viagens de caminhão até portos no norte e nordeste, como Vila do Conde, Pará e São Sebastião, São Paulo. Nos Estados Unidos, o foco é o transporte terrestre. O país tem um dos maiores fluxos internos de transporte de gado do planeta, com mais de 32 milhões de bovinos movimentados por ano
entre fazendas, leilões, confinamentos e frigoríficos. O sistema logístico é preciso e veloz, mas também enfrenta críticas por causa do estresse animal e das emissões de carbono. A Índia abriga o maior rebanho bovino do planeta, com mais de 300 milhões de animais entre bois, búfalos e vacas. Mas, por questões religiosas, o país tem restrições severas à exportação de bovinos vivos. Contudo, a exportação de búfalos vivos e a movimentação interna para leite, tração e abate são gigantescas. Milhões de animais viajam por ferrovias, estradas e rios todos os anos. A União Europeia movimenta milhões de animais entre países membros e para fora do continente. Em 2021, foram mais de 2 milhões de bovinos e 4 milhões de ovinos transportados vivos. Navios com destino ao norte da África e caminhões cruzando o continente formam uma rede complexa e regulamentada, mas frequentemente criticada por questões de bem-estar animal. O transporte de gado em larga escala envolve desafios como estresse animal, mortalidade durante viagens, superlotação, além de questões sanitárias e ambientais. A pressão internacional por mudanças no setor tem crescido, com campanhas pedindo o fim do transporte de animais vivos em longas distâncias, substituindo-o por carne refrigerada ou congelada. Esses navios podem carregar até 20 mil animais de uma só vez, atravessando o mar por semanas. Destinos como Indonésia, Vietnã e Emirados Árabes Unidos dependem desse comércio para abastecer seus mercados. Em maio de 2025, o Brasil estabeleceu um novo recorde mundial ao embarcar mais de 20 mil bovinos vivos em um único navio. No dia 10 de maio de 2025, o navio boiadeiro, nada menos considerado o maior do mundo, partiu do porto de Rio Grande a Ris com destino a Iskenderun, na Turquia, transportando mais de 20 mil bovinos, reforçando o protagonismo brasileiro no comércio internacional de gado vivo. Essa embarcação, de aproximadamente 180 metros de comprimento, tem capacidade para 24 mil a 27 mil animais, dependendo do peso médio de cada um. A viagem dura cerca de 18 dias, com chegada prevista para 28 de maio de 2025, e contou com rigorosa fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Vigiagro, incluindo o manejo nos estabelecimentos PR, embarque IPs e monitoramento sanitário a bordo. Por que esse embarque é tão relevante? Maior embarque individual já registrado, embora navios da mesma classe já tenham capacidade para até 27 mil bovinos. Esse foi o primeiro registro confirmado de uso máximo em uma única operação. O NADA possui sistemas automatizados de ventilação, alimentação, hidratação e áreas de descanso. A estrutura por terra incluiu 120 caminhões para o transporte até o porto, com carga concluída em apenas 4 dias, graças a um novo brete de contenção no primeiro trimestre de 2025. O país já exportou 236.400 bovinos, com projeção de alcançar 1,5 milhão até o fim do ano. Grandes compradores incluem Turquia 26% e Egito 29,4%.